Fala pessoal, beleza? Então vamos criar aqui a nossa imagem customizada do MySQL. No mesmo nível em que está o arquivo do Docker Compose, a gente vai criar uma nova pasta chamada db. Enter. Dentro da pasta db, a gente vai criar o nosso Dockerfile. Então vou clicar com o direito, New Text Document e vou definir aqui Dockerfile. Enter, sem extensão, obviamente, e vou abrir com o Notepad. Beleza, o nosso arquivo está em branco ainda, então vamos definir a base image que a gente vai utilizar. From MySQL 2.5.7.22 expose na porta 3306, Enter, e agora a gente vai fazer algumas cópias. Vou salvar aqui. Beleza, eu vou lá para o Visual Studio explicar para vocês o que está acontecendo. Beleza, e aqui a gente vai criar um novo diretório. Add New Folder, eu vou chamar esse New Folder de CI. Beleza, vou clicar sobre essa pasta, Open Folder in File Explorer. E aqui a gente vai criar um novo text document chamado init_database.sh. Vai ser um script que a gente vai executar quando o banco for iniciado. Ok, perfeito. Vou abrir também com o Notepad. Perfeito, pessoal. Por que a gente está fazendo isso? Vou explicar para vocês agora. Porque acontece o seguinte, a ferramenta de migrations que a gente usa na aplicação Spring Boot para restaurar a base de dados, ela aguarda acho que 60 segundos antes de tentar restaurar a base de dados. Já o Evolve, ele é um cara meio apressado, ele já tenta restaurar a base de dados de cara. Então a gente não vai ter que desabilitar ele no nosso container, vai ter que fazer isso através desse script aqui. E basicamente o que a gente vai precisar fazer é o seguinte: a gente vai ter que copiar os nossos scripts SQL para dentro do nosso container. E aí, depois que esses scripts estiverem lá, a gente vai ter que usar um outro script para fazer o processo de executar cada um desses scripts. Então, vou mostrar para vocês o que esse cara vai fazer. Bom, eu vou copiar o conteúdo desse script e vou colar aqui. Vou explicar para vocês detalhe por detalhe. Vou voltar aqui. O que esse cara vai fazer é procurar por todos os arquivos nos diretórios db_dataset e db_migrations que sejam do tipo SQL. Depois ele vai ordenar por versão. Eu vou abrir o Git Bash nesse diretório, vou rodar partes desse comando e vocês vão entender melhor como é que isso aqui funciona. Vou voltar aqui na pasta do projeto, vou abrir o Git Bash aqui, Git Bash here, e aí eu vou executar partes do script. Primeira parte, vou colar aqui, ele vai fazer um find nesse diretório. E aí ele vai trazer todos os scripts, só que ele ordenou primeiro por dataset, depois por migrations, então ficou fora de ordem. Basicamente o dataset vai popular o banco e as migrations vai alterar a estrutura. Se ele executar dessa forma aqui vai ficar errado, não vai funcionar. Então a gente precisa da outra parte que é, vou copiar e colar aqui, que é a parte de ordenação. E ele faz exatamente isso, ele pega e ordena isso daqui. Depois que ele ordena, ele vai iterar cada um dos scripts e vai executar eles no banco de dados Docker do from zero to mastery.net. Eu vou copiar o script aqui e a gente vai ver a estrutura final como ele ficou. Vai ficar assim, ó. Então aqui ele está fazendo o find, a primeira parte, o find e a ordenação. Depois que ele pega essa lista, ele itera um a um. E no MySQL, ele usando o usuário Docker e a senha Docker, no banco, nesse banco aqui, aí ele vai executar cada um deles e vai popular o nosso banco, montar toda a estrutura. Perfeito, salvei. Então por isso eu preciso adotar essa estratégia, porque eu não posso usar o Evolve para poder fazer esse processo para mim. Ele não me atende nesse sentido. Ele é uma ferramenta muito boa, mas nesse caso aqui não me atenderia. Agora a gente precisa voltar o nosso Dockerfile e fazer a outra parte, que é a parte da cópia. Beleza, e agora a gente vai fazer 3 copies. Copy ponto barra docker from zero to mastery barra db barra migrations. E aí a gente vai passar aqui para onde que ele vai copiar. Ele vai copiar para o diretório home barra
database. Beleza. Vou duplicar essa linha e agora ele vai pegar o que está no diretório dataset. Beleza, end, mais uma vez, Ctrl D. Agora ele vai copiar de CI, e aí a gente vai pegar o nosso init database.sh, init underline database.sh, o nosso script. Ele vai copiar esse cara para o entry point. Então vamos colocar aqui docker traço entry point traço init db.d. E aí a gente vai colar esse init database aqui. Era só isso, pessoal. Perfeito. Vou salvar, remover esses espaços em brancos. S. Bom, você deve estar pensando, poxa, mas cada uma dessas copy vão criar uma camada na nossa imagem. Sim, vai criar. E não tem uma saída muito elegante para isso. Eu vou até deixar uns scripts aqui para vocês, como recurso da aula, uns links na verdade, de como que os caras contornam isso. Eles usam o comando run, fazendo SCP de arquivo por arquivo para dentro do container. Mas, honestamente, o código de 3 linhas vai pular para uma meia dúzia. Não vai ficar muito legível. Então, por enquanto, deixa isso até o pessoal do Docker arrumar uma forma da gente fazer algo como a gente faria nas instruções run, adicionando o i comercial no final e concatenando. Por enquanto é isso aí mesmo, não tem saída. Beleza, salvei, vou fechar aqui, o nosso db dockerfile está ok. Agora a gente vai executar a nossa aplicação. Então, na próxima aula a gente vai executar e testar a nossa aplicação. Então é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Docker do Zero à Maestria. Containers desmistificados. Aprenda Docker do zero absoluto na teoria e na prática. E dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.